Uma história de amor, a história de um milionário em ascensão, ou apenas um conto de uma época. Hoje, no nosso Clube do Livro, estaremos trazendo O Grande Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Fitzgerald era um escritor em ascensão na década de 20 do século passado, a década conhecida como Crazy Years, ou em português, Anos Loucos, em que o ritmo era o jazz, o Chesterton e o fox. Ritmos dos grandes bailes da época. Época essa com um glamour que encanta a muitos, até os dias atuais. A Primeira Grande Guerra havia terminado e os Estados Unidos haviam sido vitoriosos. As novas tecnologias e o comércio estavam a todo vapor, um cenário ideal para novos especuladores. As ações estavam muito acessíveis e esse investimento, apesar de ser de alto risco, para algumas pessoas se tornou algo extremamente rentável, fazendo com que as pessoas enriquecessem da noite para o dia. Ambientado no mesmo tempo em que Fitzgerald viveu, nosso romance faz um paralelo com a vida do autor. Scott vinha de uma família tradicional americana, porém havia perdido dinheiro, e ele se sustentava com seu trabalho como escritor. Toda a história é narrada pela perspectiva de Nick Carraway, que era primo de Daisy e amigo de Gatsby. O livro é narrado por um narrador personagem, e isso nos aproxima dele, pois também não sabemos o que cada personagem está pensando. Nick é o alter ego do próprio Fitzgerald, pois também advém de uma família abastada e que perdeu dinheiro. Ele foi para Nova York para trabalhar como jornalista. O personagem Jay Gatsby era um veterano da Primeira Guerra, que ninguém ao certo sabia da origem da sua fortuna, se ele havia contrabandeado bebidas na lei seca, se ele havia especulado na bolsa na grande bolha antes do crack de 29. Mas o fato é que o dinheiro e a nova posição social trouxe a oportunidade de se aproximar novamente de Daisy Buchanan, seu amor do passado, em que ele havia conhecido quando ainda estava no exército. Momento em que todos os americanos estavam unidos e que ser um militar já o tornava de uma outra classe, onde poderia ter a atenção de pessoas de altos níveis sociais. Ao reencontrar sua grande paixão do passado, Daisy havia se casado com Tom Buchanan, que era de uma família de magnatas americanos, ricos de longa data e tradição. Ao longo da história e através de cada diálogo, de cada acontecimento, podemos constatar que o principal personagem dessa trama é o dinheiro. A história do dinheiro velho, vindo de uma família tradicional, onde todos os membros possuíam fortunas e se juntavam, como o próprio autor sugeria, para serem ricos juntos. Em contrapartida, o dinheiro novo, de pessoas que outrora eram pobres e sem nenhum sobrenome que lhes tornassem notáveis. Em uma época visivelmente materialista e inclinada para o hedonismo, Daisy Buchanan é uma das personagens mais fúteis de toda a literatura do século XX. Até a sua voz, em um dos trechos que Fitzgerald resume o fascínio de Gatsby, quando Nick diz: "Ela tem uma voz indiscreta, eu reparei, a sua voz é cheia de dinheiro", responde Gatsby. "E tem um encanto e um misticismo de promessas que não podem ser cumpridas." A história se passa em Long Island, na mansão de Jay, com festas suntuosas que nunca terminavam, regadas a champanhe, e uma banda que parecia nunca se cansar de tocar, com um anfitrião que sabia entreter como ninguém. E no meio desse verão, resolveram ir até Nova York, pois se sentiam tanto quanto entediados. Nessa viagem aconteceram descobertas fantásticas sobre a reputação do marido de Daisy. Situações que trazem uma reviravolta ao romance, que é narrado com primazia e ao longo do enredo nos presenteia com frases e insights incríveis, mostrando que não importa que história é contada, e sim de que forma ela é contada, pois toda história pode ser interessante e envolvente, quando o escritor possui a maestria e a engenhosidade em seus escritos. Dentro dessa atmosfera, F. Scott Fitzgerald nos traz uma obra tão fascinante e envolvente, com um final tanto quanto irônico,
e repleto de coincidências infelizes, que traz para nós algumas reflexões a respeito de que o passado deve ser deixado no passado e certas lembranças que quanto mais se remexe, pior ficam. E aí, vocês já conheciam essa história? Deixe aqui nos comentários, eu gostaria de saber se vocês gostaram, o que vocês acharam do vídeo e a opinião de vocês sobre o romance de Fitzgerald. Tá? Eu agradeço a todos, se inscrevam no canal, deixe seu comentário e até mais. Tchau!